Bom dia, desejo a você um excelente dia. Um dia de mais uma vez nós superarmos, um dia de mais uma vez Deus andar conosco, um dia de mais uma vez nós pedirmos a presença dEle para que Ele nos ajude a realizar a sua boa vontade nessa terra. Desejo a você um excelente ano de 2025. Que seja um ano bem melhor, que seja um ano onde nós iremos estar procurando ter mais intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Que seja um ano onde nós iremos nos aprofundar mais, buscar mais a presença daquele que nos criou, daquele que deu um sentido para as nossas vidas. Pois, como sabemos, hoje mesmo ele nos permitiu levantar novamente, nos permitiu ter vida, permitiu com que esse fôlego de vida pudesse estar correndo dentro desse nosso corpo. E tudo é permissão dele. Então, vamos aproveitar as oportunidades que esse dia nos coloca diante de nós e vamos fazer o melhor para honrar e agradar esse nosso Deus que tem todo o poder, que tem toda a força e que vai sempre estar à disposição para nos fortalecer e nos dar um sentido. Amém? Hoje eu senti de Deus de falar com você, e se estou falando com você é porque eu te amo muito, eu gosto muito de você, e se você também gosta de outras pessoas aí que eu sei que gosta, que você ama também, você pode enviar esse vídeo para que as pessoas também possam se alinhar com o que Deus tem para todos nós, amém? E eu senti de Deus de falar sobre a festa da carne, essa festa que vai acontecer agora por esses dias, o carnaval. Como o próprio nome diz, carnaval. Então é uma festa que não é de Deus, é uma festa que não nos traz nada de bom. As pessoas pensam que vão para se divertir, mas na verdade não tem nada de bom para as nossas vidas. Eu fui muito de participar dessas festas, mas quando através da palavra de Deus eu tive o entendimento do que eu preciso ser nessa terra, eu vi que não é para mim e não é para você também. Eu lembro, testemunhando aqui, que em algumas situações que eu fui, eu até tive, né, alguns imprevistos, algumas situações que não foram agradáveis. Uma vez teve um rapaz que lá na festa pisou no meu pé e ainda perguntou para mim se eu tinha gostado. Pisou no meu pé. E aí? Gostou? Eu olhei para ele, me veio uma raiva. E aí depois eu deixei dissipar essa raiva e saí da frente dele e fui para outro lugar. Mas ali foi um alerta, sabe? Que ali poderia ter gerado uma briga, uma confusão, poderia ter dado até uma morte se eu tivesse feito o que o diabo queria que eu fizesse. Outra vez eu estava numa festa e aí estava lá com uma namorada dançando, quando vem uma lata e acerta o nariz dessa minha namorada. Ali acabou o clima, né? Aí fui levar ela em casa e fui logo direto para casa também, porque vi que não era momento de eu retornar para uma festa, né? Naquele momento. No outro momento eu fui numa festa no Santo Inês Folia, né? Que era uma festa fora de época. Deixei meu carro lá estacionado com o rapaz olhando. E para minha surpresa, quando eu retorno, tinham riscado o carro assim, ó. Várias vezes, várias vezes. E eu fiquei muito chateado com aquilo. E essa semana Deus estava me lembrando, sabe, disso. E que era para eu falar do que representa essa festa, que não é festa dele, que não é uma festa onde você vai exaltar a ele, que você não vai fazer nada de bom. Ou seja, não é de Deus para mim nem para você. Mas eu quero citar aqui alguns versículos para confirmar e comprovar que essa festa
não é de Deus para você, muito pelo contrário, é do diabo. E o diabo, como a gente sabe, ele está aqui nesse mundo para roubar, matar e destruir. E quem se alia a ele, quem anda fazendo as coisas dele, é isso que vai ter, né? É inferno para a sua vida e eu que já tenho essa consciência, eu estou aqui falando para você que se você puder não participar, não participe, porque não vai trazer nada de bom para que você possa testemunhar para outros o que de bom aconteceu em Deus. Amém? Então, o versículo aqui, no capítulo Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz assim, ó: E Jesus terminou dizendo: Fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Então, Jesus aqui alerta a nós sobre como nós estamos nos ocupando, sobre como estamos nos distraindo, porque essas situações de festa, principalmente uma festa como essa, é uma maneira que o diabo bota na cabeça da gente ir lá para se distrair. Ele coloca na mente da gente que é uma diversão, quando na verdade, depois de muitos anos, a gente vai ver que não acrescentou nada na nossa vida, sabe? A não ser um testemunho que não vai nos ajudar em nada. Então, vamos para um outro versículo aqui, lá em Romanos 8, nós temos aqui, ó. Porque os que, lá a partir do versículo 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Olha aí. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui está sendo muito enfático a importância que se tem de ser mais espírito do que carne, né? Do que deixar prevalecer a carne. Então, para você também ter esse entendimento, como eu tenho, o que é que nós somos? A palavra de Deus diz que nós somos um espírito, assim como Deus é, tá? Lá em João 4:23, você vai ver o seguinte, Deus dizendo, João, né, falando. Ele diz assim: Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, é isso que tem que prevalecer, a gente andar mais pelo espírito do que pela carne. Nós não vamos andar 100% pelo espírito? Não, não vamos. Por quê? Porque nós temos um corpo e uma alma também. Então, nós somos um espírito, habitamos um corpo e possuímos uma alma. Então, nós somos um ser que prevalece três coisas. Mas o que deve prevalecer acima de todas elas é o espírito. Porque quanto mais nós aumentarmos essa porcentagem de andar no espírito, melhor será, porque nós estaremos fazendo a mais perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Então é para isso que ele nos escolheu, para nós andarmos pelo Espírito. E isso aí é que vai fazer a diferença. Então, quanto mais nós tivermos intimidade com ele, quanto mais nós buscarmos a presença dele, buscarmos através da leitura da sua palavra, ter relacionamento com ele, nós iremos nos aprofundando e assim, consequentemente, iremos praticando o que ele tem falado na sua palavra. E praticando, com certeza, estaremos andando mais em espírito. Amém? E aí nós vamos agora ver aqui, para encerrar, para concluir, Gálatas 5, onde diz assim, ó, a partir do versículo 13: Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o que é errado, o que é do mal, como desculpa para vos franquearem a carne, ou para dar ocasião à carne, mas a liberdade para se amarem e servirem uns aos outros.
É para isso mesmo que nós somos chamados. Porque você sabe que lá em João 8, né? Tem aquele versículo que muita gente conhece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a própria palavra de Deus, que Deus inspirou as pessoas às quais escreveram, para que nós pudéssemos ter conhecimento sobre quem Ele é. Então, através dessa liberdade, Deus vai nos livrando dos vícios, de tantos vícios aos quais hoje a sociedade possui, né? Vício de bebidas, vício de drogas e tantos outros vícios, né? Nós sabemos que existem tantos vícios aí que em Deus, a gente vai se libertando de todos eles. Amém? Então, continuando aqui no versículo 16, diz assim, ó, digo, porém, o seguinte, isso aqui é Paulo falando aos Gálatas, tá? Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amém? Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E aí, se não andar na carne, não vai ter vontade de ir para uma festa como essa, né? Uma festa dessa chamada carnaval. 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Ó, você vai ver aqui as obras da carne, são diversas obras da carne. Então você vê que muitas obras dessas da carne vai prevalecer agora nesse carnaval aí. Você vai ver diversas delas acontecendo. Então deixa eu ler para vocês quais são essas obras da carne. Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Aí você pode me perguntar, o que é libertinagem? São aquelas atitudes indecentes, as pessoas totalmente fora de controle, sem Deus em nada e fazendo ali, achando que estão livres e não seguindo a Deus em hipótese alguma. Fazendo o que elas bem entendem e assim fazendo cada loucura, né? Que a gente já viu aí tantas reportagens falando de tantas coisas loucas que os libertinos fazem. Então, sem respeito, né, ao Criador. Continuando aqui com as obras da carne. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, brigas, ciúmes, iras, divisões, desunião, isso tudo são obras da carne. Invejas, bebedeiras, festanças desregradas, olha aí, para que mais claro do que isso, né? Ver o que é o carnaval, se não é uma festança desregrada, onde tem muita bebida, né? As pessoas se embriagam. Aí a pessoa pode dizer, não, mas eu não vou para essa festa. Eu vou apenas para a casa de uns amigos e lá a gente vai beber. Meu amigo, se você vai lá e vai colocar música de carnaval e vai beber e vai comemorar ali, você vai comemorar uma festa do diabo. Uma festa do diabo. O que ele orienta a fazer é você ir para locais onde você vai ter a presença de Deus, como retiros, né? Uns locais aí afastados onde vai ter lá tudo falando sobre Deus, para você a cada dia ter uma aliança mais forte com Deus, para cada dia você poder, né, estar disponível para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Porque o mundo, ele é cruel, viu? Ele por meio do diabo, ele vai a cada dia querendo nos destruir. Aí continuando aqui, aí diz aqui, ó. Olha como aqui é importante. Repetindo, versículo 21. As obras da carne, invejas, bebedeiras, festanças desregradas, orgias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, preste bem atenção, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí, como é algo do que nós devemos nos afastar. Não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não sou eu que estou falando, não.
para você é Deus. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para falar isso aqui para aquele pessoal daquela época. E serve para os dias de hoje também. Está totalmente atualizado. Porque a palavra de Deus ela é sempre atualizada, amém? E aí, 22, aí vem o que é o fruto do Espírito, para nós andarmos no meio do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É a própria lei de Deus. Então, o que é que nós precisamos? Compreender o que é esse fruto do Espírito e praticar isso para que venha prevalecer o andar pelo Espírito. Então, quanto mais estivermos praticando esse fruto do Espírito que está aqui desenvolvido em 9 itens, como você pode ver aí, mais e mais nós deixaremos de fazer as coisas da carne e faremos mais as coisas do Espírito. Terminando aqui, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, nós que entendemos o que Cristo representa em nós que escolhemos viver essa vida com Deus, nós compreendemos que nós precisamos jogar ali na cruz os nossos desejos, esses desejos mundanos, sabe? E agora focar em andar por meio de Jesus, em andar com Ele, em fazer como Ele fez e ler tudo que tem sobre Ele nessa palavra de Deus maravilhosa. E assim praticar o que Ele fez e assim nós viveremos o melhor dele nessa terra e estaremos também com ele lá quando ele vier nos buscar. Amém? E versículo 25, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus te abençoe, que através desse vídeo ao qual eu estou fazendo aqui, eu e você, nós andemos mais pelo Espírito e que nada venha nos abalar e que nada venha a impedir o agir de Deus nas nossas vidas, amém? Então, nós estamos aqui como filhos amados para realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quanto mais nós sermos obedientes a Ele como Jesus foi, mais abençoados nós seremos, porque nós estaremos, mesmo em meio a dificuldades, a problemas, vivendo feliz, porque nós já temos a Ele. Se temos Ele, nós temos tudo. E ninguém vai nos segurar, porque nós iremos fazer a diferença mais e mais nesse mundo, falando dele, fazendo com que outros sejam discípulos dele e queiram também falar desse tão grande amor. E assim nós iremos continuar dando frutos que permaneçam, para que ele continue a se agradar de nós e assim o melhor dele continue a acontecer. Seja abençoado, tenha um excelente dia e que Deus continue te mostrando como realizar todas as coisas através do seu Santo Espírito. Amém?